Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a Inconfidência Mineira. Nas nossas últimas aulas, nós falamos sobre a Revolução Francesa e a Era Napoleônica. Então, agora no conteúdo do segundo bimestre, a gente vai voltar para a História Geral. A gente saiu da História Geral, desculpe, e a gente vai para a História do Brasil. Então, a gente vai falar sobre três movimentos que foram super importantes na questão da luta de um determinado pessoal para se libertar politicamente de Portugal, ou seja, fazer com que o Brasil, que era uma colônia da metrópole, que era Portugal, se libertasse de Portugal. Então, o primeiro deles, que é super importante para a nossa história, foi a Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira, ou Conjuração Mineira, como ela também foi chamada, foi uma tentativa de revolta abortada. O que significa abortada? Ou seja, ela foi praticamente exterminada pelo governo em 1789, em pleno ciclo do ouro, que nós falamos, que Minas Gerais era o principal polo de exploração do ouro aqui no Brasil. Tivemos também o estado de Goiás, mas Minas Gerais era, transbordava em ouro. Então, para Portugal, isso foi extremamente importante. A Inconfidência Mineira ocorreu na cidade de Vila Rica, hoje é atual Ouro Preto, e naquela época, Vila Rica era, vamos assim, por assim dizer, a capital ou a capitania de Minas Gerais. Então, uma cidade extremamente importante e, assim, fundamental nessa questão. O Ouro Preto hoje é uma cidade histórica, extremamente visitada, é um turismo muito forte e é uma cidade já tombada pelo patrimônio histórico da humanidade, que é ligada à Unesco. E significa, que é o patrimônio, quando uma cidade é tombada pelo patrimônio histórico, o que ela significa? Significa que é uma cidade que tem uma importância no contexto histórico fundamental. Então, ela não pode ser modificada e é uma cidade belíssima. Não porque eu seja mineira, mas é muito linda Ouro Preto. Então, depois de tudo isso, nós tivemos alguns motivos na questão da Inconfidência Mineira. A primeira foi a execução da derrama e a questão também do domínio português. A gente vai falar um pouquinho mais adiante sobre isso. Foi um dos mais importantes movimentos sociais da história do Brasil. Significou a luta do povo brasileiro pela liberdade contra a opressão, contra a exploração do governo português no período colonial. Então, no final do século XVIII, o Brasil ainda era colônia de Portugal, ou seja, o Brasil era apenas uma colônia de Portugal, não era considerada ainda uma nação porque estava ligado a Portugal. E sofria com os abusos políticos e com vários impostos que Portugal impunha aqui. Principalmente na questão de altas taxas de impostos. Na verdade, gente, Portugal não queria nem saber dessa questão assim de uma forma indiscriminada, de uma forma totalmente sem controle na questão da exploração do ouro. Não quis saber, foi só taxando mais impostos, cobrando mais impostos e as leis que Portugal decretava prejudicavam completamente o desenvolvimento industrial e comercial do Brasil. No ano de 1785, século XVIII, Portugal decretou uma lei que proibia o funcionamento de indústrias fabris em território brasileiro, ou seja, não poderia haver qualquer tipo de fábrica no Brasil. Então, isso prejudicou ainda mais qualquer tentativa do nosso país em ter algum tipo de indústria, ok? Vamos agora falar das causas da Inconfidência Mineira. A gente tinha uma grande extração de ouro,
principalmente na região das Minas Gerais, especificamente em Vila Rica, né, hoje Ouro Preto. E para os donos de minas, na verdade, assim, não havia nenhuma vantagem você ser dono de alguma mina de ouro. Por quê? Porque cada vez que eles descobriam, né, que eles encontravam algum tipo de ouro, eles tinham que pagar um quinto, ou seja, 20% de todo o ouro que ele descobrisse dentro da sua mina, ele tinha que pagar como impostos para Portugal. Ou seja, os portugueses só lucravam. Então, eles começaram a ficar muito satisfeitos e começaram a tentar desviar. Tipo assim, eu acabei de achar um ouro aqui, não vou, não tem como, não quero pagar imposto sobre ele. Só que todos aqueles que foram pegos com ouro ilegal, sem ter pagado o imposto a Portugal, sofriam duras penas, podendo até ser degradado. O que era degradado? Degradado significa exilado. Então, o cara, né, os donos das minas, poderiam ser enviado à força para o território africano, onde Portugal possuía ainda também colônias. Com a grande exploração do ouro, começou a diminuir nas minas, lógico, quanto mais exploração sem ter menor controle, evidente que esse ouro um dia ia acabar. Só que, como já disse para vocês, Portugal não estava nem aí. Não diminuiu as cobranças. Então, nessa época, Portugal criou mais um imposto, além do quinto, que a gente já falou, ele criou a derrama. O que é derrama? É o seguinte, funcionava da seguinte forma. Cada região de exploração do ouro deveria pagar 100 arrobas de ouro, o equivalente a 1.500 quilos por ano para a metrópole. Tipo assim, você não pagou o imposto devido, ao final do ano, se você tivesse atrasado todos os seus impostos, você teria que se virar e arranjar 1.500 quilos para poder pagar para Portugal. Quando você não cumpria, ou a região, né, no caso específico Minas Gerais, não cumpria essas exigências, o que Portugal fazia? Mandava soldados para entrar nas casas das famílias, das pessoas, e retirar todos os pertences, e até mesmo, na época, até tomar a casa, até completar o valor devido. Todas essas atitudes foram provocando uma enorme insatisfação, muito grande no povo e principalmente nos fazendeiros rurais e donos de minas, que queriam pagar menos impostos e ter mais participação na vida política do país. Alguns membros da elite brasileira, quem era a elite? Os intelectuais, os fazendeiros, os militares e donos de minas, que foram influenciados pelas ideias de liberdade que vinham do iluminismo. A gente também já falou sobre o iluminismo, né? Qual que era a bandeira do iluminismo? Liberdade, igualdade e fraternidade. Começaram a seguir e a se reunir, a buscar uma solução definitiva para o problema. Ou seja, qual que era o maior problema? Não, tentar simplesmente conquistar a independência política de Portugal. Porque a partir do momento em que nós conseguíssemos nos libertar de Portugal, todas essas questões de impostos altíssimos seria resolvida. Ou seja, o Brasil tinha que se tornar uma nação e não continuar sendo apenas e simplesmente apenas uma colônia de Portugal, certo? Então, essa foi a maior questão. Então, a Inconfidência Mineira, ela tinha como o principal motivo a conquista da independência do Brasil, certo? Pessoal, a gente colocou aqui apenas o início do que foi a Inconfidência Mineira. Então, nas nossas próximas aulas, vamos colocar quem foram os principais inconfidentes e quais foram as consequências, né, dessa revolta tão importante que foi a Inconfidência Mineira. Eu coloquei aqui para vocês nesse slide agora um quadro pintado por Leopoldino Faria e que representa a leitura, né, segundo o pintor, a leitura da sentença dos Inconfidentes. Nós vemos aqui uma pessoa que está acorrentada e que seria a figura de Tiradentes,
né? Tiradentes é considerado o Marte da Inconfidência Mineira, o herói da Inconfidência Mineira, que nós posteriormente, nas próximas aulas, iremos falar sobre ele. Então, ele pagou com a própria vida o fato de ser considerado o líder, o cabeça. E, coincidentemente, não sei porquê, né, gente? O dia 21 de abril é feriado justamente porque foi o dia que Tiradentes foi executado, no dia 21 de abril de 1792, em século XVIII. E, coincidentemente, também, gente, é o meu aniversário. Então, a professora de História, né, tão importante quanto eu, também tinha que fazer aniversário numa data tão importante, tá certo? Bom, então agora a gente acabou de assistir esses slides, certo? E depois que você ouviu com bastante atenção as minhas explicações, vocês vão copiar todo o conteúdo dos slides no caderno, não esquecendo de fazer o cabeçalho, porque a gente vai fazer mais atividades ainda sobre esse assunto, tá certo? Espero que vocês tenham gostado da aula. Beijos, professora Helenise.